Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Casa das Ideias, mais uma entrevista hoje com a mãe, a nossa segunda mãe do nosso quadro, a qual a gente está fazendo esse podcast especial da Casa das Ideias para homenagear as mães que são referências em nossa cidade. Obviamente, ela é nossa seguidora, afinca, sempre está atenta às novidades, curtindo, comentando, compartilhando, é uma seguidora nata. Rolou aqui um brand love entre a Casa das Ideias e ela. Daqui a pouquinho eu vou revelar. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, queria agradecer imensamente a Invictus Vidro, essa empresa que desde sempre vem apoiando a Casa das Ideias nesse projeto de quase 2 anos. Então, se você precisa reformar a sua casa, dar um upgrade ainda mais ou construir a sua casa e precisa de acessórios referentes a esquadrilha de alumínio e vidro, procure a Invictus Vidro, que fica localizado na cidade de Tucano, no entroncamento na BR-116. Mas agora vamos adentrar a esse podcast aqui com a nossa segunda mãe, Orlene Pimentel, que para ela é uma novidade estar participando de um bate-papo tão contemporâneo, atual, mas como sempre brinco com ela, ela é a mãe mais digital a qual eu conheço. Ela até dá risadas, fica super contente, é esse apelido ao qual eu dei para ela. Orlene, seja muito bem-vindo ao canal Casa das Ideias, fique à vontade, fique sossegado, é um bate-papo tranquilo, leve, nada melhor que você para contar sua história de mãe, de profissional e de pessoa. Por favor, fala aí um pouco mais sobre você, quem é Orlene. Muita gente da cidade lhe conhece, porém, os canais da Casa das Ideias é muito abrangente. Ele aí tem inúmeros seguidores, graças a Deus. E será uma honra conhecer sua história. Então, pode dar aí o pontapé inicial. Pronto, Kainan. Eu agradeço desde já, né, o convite. Acho que você foi corajoso em me chamar, mas e eu corajoso também em aceitar. Mas eu sou Orlene Pimentel, trabalhei por 33 anos na Cesta do Povo, bem conhecida, com certeza. Todo mundo me conhece, né? Porque eu trabalhei muito tempo na Cesta. E estou aposentada já há uns 8 anos. E é isso aí. Ela trabalhou tanto tempo na Cesta que o apelido dela ficou Orlene da Cesta do Povo. Isso é algo cultural das pessoas que moram no interior. Isso. Orlene, você poderia compartilhar conosco como foi sua jornada na maternidade? Quais foram os momentos mais marcantes para você? Bem, minha jornada na maternidade foi severa. Imagine você que com 5 meses de parida eu estava grávida. Novamente. Foi bom, por um lado, porque eu tive uma gravidez, eu enjoava demais, período de gravidez. Quem passa por isso sabe que é uma das fases mais difíceis, quando você enjoa, né, fica enjoada. E eu chegava ao ponto a ser internada, do tanto que eu ficava enjoada. Então, se eu fosse querer outro filho, se eu fosse pensar em ter outro filho, talvez eu fosse demorar bastante, né? Então, aconteceu, eu achei ótimo por isso, né? Porque aconteceu logo, foi como se fosse gêmeos, né? Isso. Eu era 2 berços, quando a Aline nasceu, era 2 berços, era 2 mingau, tudo era 2, tudo era de 2. Tinha 2 berços dentro do quarto. Tudo dobrado. Tudo dobrado, foi. Mas foi tudo de bom. A maternidade, para mim, se resume em tudo. Maravilhoso. Tudo de bom na minha vida, porque meus filhos são minha preciosidade e é tudo de bom, maternidade. Você é mãe de João Pimentel e Aline Pimentel. Mãe de João Dantas. João Dantas, O João tem Pimentel porque é o nome do avô dele. João Dantas e Aline Pimentel. Aline Pimentel. Quais os valores ou ensinamentos você considera mais importante em transmitir para os seus filhos? Caráter, empatia, gentileza. Gentileza cabe em todo lugar. Mas eu orientei meus filhos a zelar pelo seu nome. Zele pelo seu nome. Porque é o que a gente tem. Eu costumo dizer assim, né? Eu sou mulher, sou pequena, porque mulher já é discriminada. Muitas coisas você sabe. Sou pequena, não tenho dinheiro, mas sou rica. Então, se você não zelar por o seu nome, quem é você, né? Vou até citar um fato onde envolveu a sua mãe.
Sim. Um colega da Aline, que não é aqui de Tucano, ele queria alugar uma casa aqui em Tucano. E aí, como ele não é daqui, ninguém conhece ele, ele foi lá na Maria José, né, na corretora, e falou assim, eu sou colega de Aline. Deu o contato de Aline, né? A Maria José ligou para a Aline e a Aline disse assim, eu sou filha da... Ele é meu colega, assim. Eu sou filha da Orlene da Sexta. A mulher continua quase do mesmo jeito, né? Sem saber quem é a Aline, se poderia alugar essa casa. Aí a pessoa que estava do lado, que trabalha com ela, falou assim, pergunta aí se é a Orlene. É a Orlene prima da Sueli? Ela falou, é a Orlene prima da Sueli. Isso, a Aline falou assim, a minha mãe é a Orlene prima da Sueli. Ela falou, fala para ele que a casa está alugada. O que é isso? O nome, quer dizer, o atributo ao nome. Você está vendo como o nome vale? A mulher não me conhece. A Maria José, ela não tem... Que é a Val Corretora. Isso. Que o nome dela é Maria José, né? Isso, Maria José. Aí, então, ela não sabe quem é a Orlene. Ela nem conhece a Orlene, nem conhece a Aline, ela não sabe nada. Mas foi atribuído ao nome Sueli, que é a sua mãe. Né? Então, é a Orlene, prima da Sueli. Pronto, pode falar para ele que a casa está alugada. Então, eu acho que o seu nome, zelar por o seu nome, é tudo na vida. Porque não tem dinheiro no mundo que pague o seu nome, você ter seu nome, sabe? Seu nome limpo. As pessoas conhecem você pelo... aquele ali, pode confiar. Pode confiar. É verdade. Hoje você atua com o quê? Hoje eu sou consultora Natura. Estou aposentada e sou consultora Natura. Eu vou compartilhar nos stories ou nos shorts alguns bastidores o presente a qual ela me deu, porque é muito cheiroso, muito bom mesmo. Infelizmente, a tecnologia ainda não favoreceu com que a pessoa que estiver do outro lado da tela possa sair o cheiro da comida, do sabonete. Mas aqui o estúdio recendeu com cheiro. Eu quero mais uma vez agradecer pelo presente e agradecer pela sua presença, porque é algo muito legal. Eu que agradeço. Sim, você foi praticamente criada com minha mãe, vocês saíram da roça, vocês duas foram morar na 2 de Julho. Isso. Primeiro eu morei com a minha avó. Quando eu vim para aqui, com uns 9 anos, 10, Não, aliás, eu vim morar com tia Marieta, foi. Primeira vez eu vim morar com tia Marieta. Sua mãe não estava nessa época. Depois eu fui morar com a minha avó. Depois meu pai morreu. Eu voltei para a roça. Fiquei lá 2 anos. Aí quando eu voltei novamente, eu vim para casa da tia Marieta, aí sua mãe já estava. E por um bom período a gente fomos criadas juntas mesmo lá. Trabalhando no Zé do Alfredo? Trabalhando no Zé do Alfredo. Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi no Zé do Alfredo. Eu creio que eu tinha uns 16 anos, 15 para 16 anos, não era de maior, porque de maior eu entrei na sexta. Eu entrei na sexta, eu tinha 18 anos, quando eu comecei na Sexta do Povo em 82. Então, quando eu comecei no Zé do Alfredo, eu era de menor idade. Todo mundo que trabalhava ali, acho que uma grande parcela era menor idade. Acho que era... A gente começava... ele tinha os profissionais, ele tinha, assim, os profissionais de idade já, né? Mas ele precisava, assim, no dia de sábado, quando eu mesmo comecei, e sua mãe, eu creio, no dia de sábado, né? Que era o dia da feira, muito cheio. Então, ele se via, assim, acuado, agoniado. Aí chamava as meninas, já tinha Anice, nessa época que já tinha a idade, né? A idade correta para trabalhar. E aí eles ficavam chamando a gente, assim, tipo, para ajudar, e a gente acabava se tornando funcionário. Porque naquele tempo a feira de Tucano realmente ia para altas horas. Era. Tipo 5 da tarde ou mais que isso? Muito mais. A gente saía lá do Zé 8 da noite. É mesmo? Hoje mal dá meio-dia. Mas isso aí, para mim, não foi difícil, porque não é novidade, assim, porque na sexta também eu saía tarde. A sexta fechava às 6 horas, mas eu sempre saía tarde. E quando era dia de balanço, a gente chegava a sair até 12 horas da noite. Todo mês. É mesmo? Todo mês tinha o balanço. Porque antes do sistema, tudo bem, a gente fazia as coisas manual e no outro dia você podia fazer qualquer dia, dia 2, dia 3, não tinha problema, era manual. Mas depois do sistema, as coisas têm que ser feitas no dia 30, no dia 30, no dia 31. O sistema não aceita que você faça no outro dia. Então, o balanço tinha que ser elaborado todo, tinha que ser feito todo, tinha que ser executado no dia 30 ou no dia 31. Então, a gente já cansamos de sair 12 horas da noite. Caramba. Mas o sistema chegou aqui
por volta dos anos 2000 ou muito mais que isso? Kainan, eu não lembro, viu? Mas eu creio que isso. Porque na cesta antiga a gente ficou por uns 8 anos, não tinha sistema. O sistema já veio lá ali onde é hoje, né? Lá o tributo, o setor de tributos ali, e a farmácia. Já foi ali que o sistema chegou. Eu não lembro exatamente a data, mas deve ter sido isso mesmo, por aí. Bom, é importante a gente falar, porque acho que muita gente não vai saber, a Cesta do Povo era uma empresa, EBAL, né? EBAL, Empresa Baiana de Alimentos. Era uma empresa do governo, né? Ela era uma empresa mista, mas a gente sabe que a maior parte era do governo. Era um supermercado, né? Do governo, vamos supor assim. E ela fechou, as pessoas podem dizer assim, ela fechou por quê? Porque eu acredito que o governo ele não tem a obrigação de ter um supermercado, certo? Ele tem a obrigação de ter saúde, educação, segurança, mas o supermercado não cabe o governo ter, né? Então, ela foi se desgastando com o tempo Ela foi vendida em várias partes. Várias partes. Isso. Primeiro, ela faliu. Ela faliu primeiro. Praticamente, né? Uhum. Ela faliu porque a gente ficava lá até a gente ia por turnos. Ela por turno. Mas depois do governo do PT, ela se levantou e foi botada para cima mesmo. E aí ela ficou igual ao supermercado mesmo, porque antes era mais simples, depois ela ficou igual ao supermercado mesmo. Mas a diferença era enorme de preços. No começo sim, mas depois não tanto, certo? Depois não tanto, porque as pessoas diziam assim, a Cesta não paga imposto, deveria vender mais barato, mas ela pagava imposto sim. Podia ser o próprio governo, mas tinha que pagar, né? Tinha que pagar, né? E aí era assim, mas tinha muita coisa que valeria a pena, sim. Tipo, você lembra alguma coisa? O frango valia a pena você comprar, que era muito mais barato. Material de limpeza era mais barato. A cesta básica em si era mais barato, né? Mas aí depois ela passou a ter produtos civilizados mesmo, que só tinha grandes redes de supermercado, ela tinha tudo. Então isso aí era um preço já equivalente às outras coisas, os outros supermercados. Como você equilibrou suas responsabilidades profissionais e pessoais com as demandas da maternidade? Não foi fácil, né? Mas eu tenho minha mãe, graças a Deus. Minha mãe foi fundamental na época, porque é difícil você encontrar alguém para se adaptar em casa quando você tem criança, principalmente, né? Uma pessoa de confiança. Eu tive algumas pessoas de confiança, sou muito grata mesmo. Mas quem foi mesmo a peça-chave foi minha mãe, né? Minha mãe que ensinou meus filhos a caminhar, a falar, tudo foi ela, devo tudo a ela, porque tudo que contribuiu de bom para meus filhos foi minha mãe, porque eu era muito corrida, a vida da Cesta era muito corrida, principalmente para mim, que fazia de tudo. Eu lembro, tenho algumas flechas de memórias. Eu lembro também das suas sobrinhas que ajudavam a buscar os meninos no colégio. Isso, fazer alternância. Também. É minha também. O Adilson e a Maria são pessoas muito importantes na minha vida também. Que a Maria também me ajudou demais quando eu vim morar aqui já, né, com os meninos. Às vezes eu ficava sem ninguém e a Maria pegava os meninos e levava para casa dela. E dava banho, e vestia farda e o Adilson levava na escola. Porque o Gival trabalhava também, ele lá ficava na pedreira, não podia ir. Aí o Adilson fazia isso, ia levar a Ana e levava os meus também. Houve algum desafio específico que você enfrentou como mãe ou que gostaria, caso você queira compartilhar, e como você superou esse desafio? Olha, desafios eu tive e tem pouca gente sabe. Por exemplo, eu fui solicitada para tirar férias dos gestores. Mais uma férias, quando meus filhos eram pequenos. As férias dos gestores eram 20 dias só. A primeira cidade que eu fui foi Retirolândia, aí na região de Serrinha. E era 20 dias, eu ia e voltava todo final de semana. Então, pronto, tirava aqueles 20 dias, tudo bem. Só que depois eu passei a ser obrigada a ir trabalhar em outras cidades. Eu lembro uma vez que eu estava no instituto, numa reunião da escola, de noite já. E eu desligava o celular, e aquele pretinho, assim, eu entrava na reunião e desligava o celular. Aí, com um pedaço assim, uma pessoa me chamou e falou assim, telefone para você na diretoria. Aí eu disse, meu Deus, uma hora dessa. Aí, quando cheguei lá, era o Ismael, meu chefe, disse assim,
você desligou o celular, liga aí o celular, pelo amor de Deus, liga. Aí eu liguei, era o pessoal de feira, né? O coordenador, o supervisor, o gerente de vendas. Disse, você tem que estar na cidade de Antas amanhã cedo. Tá zorro. Quer dizer, meus filhos eram pequenos, eu não lembro a idade, mas eram pequenos, os meninos eram pequenos, dependia demais de mim. Aí eu disse, não tenho condição nenhuma de eu ir estar em Antas amanhã. Isso era um dia de quinta-feira. Aí eu falei, segunda tudo bem, agora amanhã não. Ele disse, não existe essa opção. Não existe essa opção de você dizer que não vai. Ou você vai, ou vai estar demitido eu, o gerente de vendas, você, todo mundo. Nosso presidente da EBAL, ele era muito rigoroso. Dr. Reuben Celestino, eu lembro o nome. Muito, já depois do governo do PT, isso, né? Ele era muito rigoroso, foi ele que tirou a cesta da falência. E aí ele não tinha... A palavra dele não voltava. Ele não voltava a palavra. Aí eu disse, meu Deus do céu. Porque para eu viajar, Kainá, eu tinha que deixar tudo organizado, tudo muito bem organizado, da escola, de casa, tudo. Fora as coisas da viagem. Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí vim para casa, cheguei, botei 2 roupas numa sacola. E eu falei, tenho que ir amanhã para Antas. E aí fui. Peguei o regional e fui para Antas. Por que essa pressa? O cara lá tinha pedido demissão. Ele queria sair, ele já estava com 6 meses que ele queria sair da empresa. E o pessoal, como não tinha quem botar no lugar, né? Não tinha, na época, com a mudança de governo, estava tudo muito tumultuado. E aí, ele já vinha pedindo, até que quando ele viu que ele não conseguia, ele estava pedindo para o supervisor, né, para o gerente da empresa, tudo. Gerente de vendas da gente. Quando ele viu que não tinha jeito, aí ele apelou para o Marcelo Nilo, que é o deputado forte de Antas, né? Aí ele apelou para Marcelo Nilo. Aí Marcelo Nilo falou com o doutor Reuben, ele disse, amanhã vai ter uma pessoa lá, amanhã cedo vai ter uma pessoa lá, vai tirar para que ele saia. Então era assim, ele não tinha opção, você não tinha opção, era tipo lampião mesmo. Resultado, fui, pense que eu encontrei uma loja que na minha vida eu nunca vi um negócio daquele. Porque o cara tinha pedido para sair, então ele largou, ele já era largado e largou mais ainda, certo? O preço, mercadoria vencida, os preços tudo errado, preços todos errados, os preços um por cima dos outros. Não, eu nunca enfrentei na minha vida uma bagunça daquela. E aí eu fiquei, passar os trâmites, né, da loja, tudo, até pronto. Aí vim embora no sábado, na segunda voltar para treinar uma pessoa. O cara, primeiro a pessoa que eu podia treinar para ficar no lugar dele estava de férias. Uhum. Tinha que sair de férias, que já estava com férias atrasadas. Então eu fiquei 1 mês lá e quando o rapaz voltou, eu fiquei mais 1 mês para treinar o rapaz, para que ele assumisse. E teve pior ainda. Depois me mandaram para Paulo Afonso. Mais longe. Mais longe. Aí eu fui, era para trabalhar na cidade de Glória. O rapaz ia fazer uma cirurgia. Que ainda é afastado de Paulo Afonso. Eu pegava um transporte, eu pegava o regional aqui até Glória. Quando chegava, até Paulo Afonso. Até Paulo Afonso. Chegava em Paulo Afonso, eu pegava uma van. Como eu chegava lá perto de meio-dia, tinha uma van para mim ir para Glória. Mas 6 horas não tinha carro para me voltar para Paulo Afonso. E Glória não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha onde eu ficar. Não tinha. Aí a próxima foi Heliópolis. Heliópolis foi a pior de todas. Apesar de eu ter ficado na casa do Arilton, fiquei na casa do Arilton dos Correios, que ele morava lá. Mas a questão de voltar para Tucano, essa foi a pior de todas. Não tinha transporte sábado, a sexta fechava sábado, meio-dia, não tinha transporte para eu vir para Pombal. Então, eu pegava uma carona de Heliópolis para Pombal. Às vezes eu pegava uma carona legal, às vezes eu pegava uma carona com homem, só com homem. E eu tinha muito medo. Uma vez eu peguei uma carona, o Arilton deu a mão com o cara, achou que o cara era conhecido, deu com a mão. O cara parou, vai para Pombal, vou. Pode levar essa senhora? Posso. Quando eu entrei no carro, que eu olhei assim para a marcha, 2 revólver. Eu disse, morri agora. Eu tremia, Kainan. Porque ele era um policial, mas só que eu não sabia. Eu não sabia, né?
Não sabe, podia ser um bandido, né? Eu estava bem guardada, era um policial, mas podia ser um bandido. Pronto. Me deixou no ponto, graças a Deus, tudo foi tudo normal, me deixou no ponto. Mas, e aí foi ficando difícil, cada dia mais difícil, mais com medo. Eu disse, meu Deus, eu não posso continuar desse jeito, ficar todo sábado pegando uma carona. Um dia isso pode dar errado. Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, não posso. E lá eu tinha que ir, não tinha jeito. O cara lá tinha feito coisa errada e ninguém queria ir, certo? Ninguém queria ir. Assim, assumir essa bronca. Não, ninguém queria ir. Aí tem que ser você. Era assim, Orlene, tem que ser você. Pronto. Nem achava. Na época, depois dessa dificuldade, eu falei com o meu supervisor, eu não posso ficar aqui. Não tem transporte para mim ir para Pombal, pelo amor de Deus. Você tem que mandar um homem para aqui. Aí não tem, Orlene. Não tem ninguém. Na época, assim, todas as pessoas que substituíam, estava assim, tudo muito corrido. Porque era a mudança da empresa, tudo. Aí ele foi descobrindo, esse presidente, com uma nova equipe, foram descobrindo as coisas erradas, sabe? E aí foram afastando o pessoal. E aí, pronto, só que, graças a Deus, mais ou menos um mês depois, a gente descobriu que vinha um ônibus de Poço Verde, todo sábado, um daqueles ônibus de feira, vinha de Poço Verde para Cicero Dantas. Aí eu pegava o ônibus, ia para Cicero Dantas, deixava a minha entrada e lá eu pegava o regional. Eu chegava aqui umas 7 da noite, 7h30, por aí. Em Heliópolis eu fiquei 6 meses. Essa eu gravei porque foi a maior mais de marcante. todas. Foi. Meus meninos eram pequenos. Então, quando eu chegava, onde eu fechava a sexta, 6h, 5h30 para 6, que eu ia para a casa do Arilton. Quando eu chegava à casa do Arilton, era uma casa grande, tinha hall, tinha isolamento, né? Uma casa bonita. Era a casa dele própria lá? Casa própria dele. Quando eu chegava lá, todo dia eu chegava, entrava no hall, eu chorava. Depois eu respirava, entrava pelo isolamento, tomava banho, bebia água. Eu não deixava eles perceber, sabe? Mas todo dia acontecia isso. Todo dia, porque aquele momento era a hora de eu chegar em casa. Era a hora que eu ia chegar para ver meus filhos. Essa foi porque os outros foram menos, era menos dias. Então eu botava na cabeça, daqui a 20 dias eu estou de volta, tudo bem. Mas Heliópolis foi terrível mesmo. Você teve alguma tradição ou ritual familiar que considera especial e gostaria de compartilhar conosco? Eu tenho. Convido, a gente se junta todos para um café uma vez no mês. Os que estão por aqui, né? Minha cunhada, minhas sobrinhas, minha filha, meu genro, minha mãe. Eu gosto de fazer isso, né? A gente fez, depois deu um tempo, agora eu já voltei novamente. Todo mês a gente se junta para tomar um café. Porque é muito todo bom. final de semana? Não, é uma vez no mês. No final de semana? Não, é final de semana. Às vezes é na semana, porque como elas trabalham, às vezes não está todo mundo disponível. Nem sempre a gente consegue juntar todo mundo. Mas não importa. Não existe, não pode todo mundo, a gente não vai fazer, não. A gente vai fazer com quem está presente. A Lorena mesmo, ela dá plantão. Às vezes não dá certo. Ela tá a Lorena é na área de enfermagem. Aí não dá certo. Também tem que ser antes. Se eu fizer quarta, quinta e sexta, a Aline não está aqui, que ela trabalha em algodões. Então, mas a gente faz. A gente quando marca. A Aline não trabalha aqui, não? Não. Ela trabalha em algodões. Eu achava que era no colégio novo daqui. Não, ela trabalha no colégio novo, mas é em algodões. Lá tem um colégio novo. Porque não tinha. Ela fez o concurso para aqui, mas quando ela foi tomar posse não tinha vaga. Aí a cidade mais próxima era Quijingue. Quer dizer, ela praticamente é funcionária de Quijingue, né? Algodões é um povoado de Quijingue. Mas a escola nova é lá. Eu sei onde fica a escola. Ela trabalha lá. Mas é tranquilo, graças a Deus, ela gosta de lá. A cidade tem asfalto. É tranquilo. Tem asfalto daqui até a porta da escola, tem asfalto. E quando eu passei por lá, estava na construção. Tem asfalto. Ela já fica lá numa pousada. Antes ela ia e vinha todos os dias, era um transtorno. Mas agora ela tem uma pousada. Ela já tem habilitação, não, né? Tem, e ela já está indo dirigindo sozinha. Tá fera. Ela não é necessário, mas quando não dá certo, ela vai, né? Primeiro ela foi com o esposo, depois já foi com o pai, aí mais um dia não tinha. Pai, eu vou só. Ele vá com Deus. Aí já foi umas 2 ou 3 vezes, sozinha. A semana passada mesmo foi. Mas ela dando para ela ir de ônibus ou com um colega. Ela dá aula de segunda a sexta? Não, só quarta, quinta e sexta. 3 dias só. Aí volta na sexta? Volta na sexta. Tem um rapaz, um colega dela, que é de Coité, aí ela vem com ele e deixa ela aqui.
O João mora em Salvador. O João mora em Salvador. Formado em engenharia. Formado em engenharia, trabalha. Vem pra cá. Sempre que ele pode, ele vem, né? Os feriados. Por exemplo, Natal, São João, Semana Santa. São as datas que ele... Feriados mais longos, né? Os mais longos, Agora mesmo, Dia das Mães, eu vou passar lá com ele. A Aline vai comigo, a gente vai passar todo mundo junto. Legal. E como você lida com as mudanças nas diferentes fases da vida dos seus filhos, desde a infância até a adolescência ou até agora a fase adulta? São fases distintas, né? Principalmente da infância para a adolescência. A gente sabe que filho adolescente não é brincadeira, né? Mas eu estipulei uma regra neles desde a infância. Eu ensinei a eles assim, olha. Foi uma forma que eu achei melhor. Achei foi bem, mas foi bom. Eu falei assim, olha, não minta. Aconteça o que acontecer, não minta. Chegue para mim e fale. Porque se você falar, a gente vai resolver. De uma certa, seja como for, a gente vai resolver, a gente vai conversar, a gente vai dar um jeito. Agora, se mentir, aí fica difícil. E outra coisa, não se engane. Lembro que eu falava bem isso para eles. Se você cavar um buraco no chão, entrar, se cobrir e fizer alguma coisa lá dentro, um dia eu vou descobrir. Todo mundo descobre. Não existe mentira que não seja descoberta. Mentira não se sustenta. E eu vou dizer para aqui que meus filhos nunca mentiram? Jamais. Não vou dizer isso, né? Mas eu coloquei isso na mão deles e conversava com eles e foi muito bom, né? Eles faziam isso, porque eles, graças a Deus, nunca fizeram nada grave, mas eu sempre ensinei. E na fase adulta, na adolescência, ensinei na criança, porque criança gosta de mentir, tem medo, né? Quebra uma coisa, faz alguma coisa, né? É como se fosse uma defesa, Isso, né? E aí eu sempre ensinava. Eles até, hoje eles dizem assim, mas acho que mãe é a única mãe que quando a gente derramava alguma coisa, ela não brigava. Podia derramar o suco, o café. Eu nunca briguei com meus filhos porque derramou, estava todo arrumado para ir para a escola, o pai onde fosse derramou o suco, derramou o café. E eu nunca briguei. Eu dizia assim, não tem problema. A mamãe lhe dá outro, troca de roupa, não tem problema. Eles lembram disso até hoje, eles não esquecem. Legal. Existe um conselho que você recebeu sobre a maternidade que foi particularmente útil para você? Sim. Uma certa vez, eu estava conversando com uma amiga, eu estava dentro de casa, na janela, e ela por fora. E aí o João era bem pequenininho, e ele ficou nas minhas pernas, balançando assim minha perna, né? Mãe, mãe, mãe. Mas eu estava terminando a conversa ali, ela já ia passando, era rápido. Eu não dei atenção a ele, né? E ela disse assim, ouça ele. Aí eu parei, ouvi, e era importante o que ele tinha para me dizer. E eu gravei isso, e passei para as minhas amigas, e continuo passando. Ouça o seu filho, quando ele lhe chamar, você ouça ele. Você pode estar conversando com a maior autoridade, a pessoa que você achar maior autoridade na vida. Ela não é mais importante do que seu filho. Nunca ela não é. Certo? Então, ouça ele, principalmente criança. Às vezes a gente diz assim, eu ouço muito as pessoas dizerem assim, né? Cale a boca, você não está vendo que eu estou conversando? A gente ouve muito isso. Já vi né? cenas assim. É isso? Mãe está conversando e o filho chega, mãe, cale a boca. Você não está vendo que eu estou conversando? Nunca faça isso. Nunca. Primeiro você tem que entender que ele é uma criança. A gente adulto gosta de tratar a criança, achar que criança é adulto, sabe? Que criança entende. Não. Ele é uma criança, ele precisa ser ouvido. É para passar a mão na cabeça? É para deixar a criança ser mal educada? Não. Se você está conversando e seu filho lhe chamar, não é porque ele é mal educado. Não é isso. Primeiro ele é uma criança e o que ele vai dizer é importante. Pode ser muito importante. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião no Instituto e a Mara, a gente citou esse caso, e a Mara do Laerte falou assim, que estava acontecendo um incêndio, eu não sei se era na casa dela,
Eu não sei onde era, eu só sei que era um incêndio. E o Kaique ficou, mãe, 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 mãe. E ela não deu atenção, porque ela estava conversando com uma pessoa e ela não deu atenção a ele de jeito nenhum. E era um incêndio que estava acontecendo. Cara. Então, o conselho, eu ouvi dessa minha amiga, e eu, a partir desse dia, contei para todas as minhas amigas, mãe, e continuo dizendo até hoje. Ouça seu filho, não importa a idade, se ele tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos, não importa. A autoridade é seu filho. Ele é importante. Ele é importante, todo mundo é, certo? Mas, para mim, não vou botar ninguém no lugar do meu filho. Ninguém. Excelente. E como você vê o papel das mães na sociedade atual e como acredita que ele evoluiu ao longo do tempo? Gigante. Hoje eu vejo gigante. Sabe por quê? O que aconteceu comigo há 20 anos atrás não acontece hoje. Não acontece hoje. Hoje as pessoas conhecem seus direitos. Eu não tive a opção. Eu tinha que ir. Eu lembro do dia da reunião que o rapaz, o supervisor, falou assim: você não tem a opção de dizer não. Você vai. Não existe essa palavra. Não é o caso de hoje. Hoje as pessoas conhecem seus direitos. Jamais. Não, o que aconteceu comigo não acontece hoje. Eu tenho uma vizinha que tem uma mãe acamada e ela conseguiu na justiça, ela só trabalha um turno para o outro turno cuidar da mãe. Conseguiu na justiça porque precisa da justiça, Olene? Precisa, não é? Ela não pode chegar no trabalho dela e dizer assim: olha, eu não vou trabalhar não de tarde porque eu cuido da minha mãe que está acamada. Não é assim, né? As coisas têm que ser tudo legalizada. Então, ela conseguiu na justiça, ela só trabalha um turno. Tem outra amiga minha que tem um filho autista e ela diminuiu a carga horária dela sem prejuízo nenhum no salário dela para cuidar do filho autista, que é autista leve. Mas hoje outras coisas. As mães hoje são gigantes, elas conseguem o que elas querem. Naquele tempo não tinha a informação que a gente tem hoje. Não tinha. Não tinha mesmo. Não tinha. Naquele tempo, batia o martelo e você tinha que ir, filho. Mas eu me orgulho, viu, Kainan? Sem dúvida. Eu me orgulho do que eu fiz, da pessoa que eu me tornei. O trabalho fora de Tucano evoluiu muito para o meu crescimento, certo? Eu comecei na Sexta como operadora de caixa e terminei, eu trabalhei 8 anos. Meus últimos 8 anos eu fui gestora da Sexta. A Sexta fechou, eu era gestora da Sexta. E foi muito bom, sabe? Eu cresci profissionalmente, eu fazia de tudo na Sexta. Eu também lavava o banheiro, né? Eu fazia de tudo. Todo quem me conhece, quem participou da Sexta sabe que eu fazia de tudo. Eu repor uma mercadoria, eu recebia caminhão, conferente, tudo. Fazia limpeza, tudo eu fazia. Era quantos funcionários? Você e mais quantos colegas? Mais ou menos 6, né? Às vezes 5, 6, era mais ou menos isso. Mas a minha trajetória foi legal. Eu adquiri conhecimento, cresci. Eu ia para os congressos em Salvador. Eu lembro que você ia para os congressos. Para os congressos, para reunião. Ainda tinha uma coisa. Quando porque o sistema mudava. O sistema sempre mudava. Quase todo ano o sistema mudava. Aí, resultado. Quando eu tinha mais facilidade, porque como eu já era mais antiga na Sexta, né? Já tinha muitos anos e eu sempre fiz o balanço, sempre fiquei a par de todo o processo da Sexta. Então, eu tinha mais facilidade de pegar as coisas. Então, quando mudava o balanço, aí eu tinha que ir para as lojas todas a ensinar os novos gestores, que eles tinham dificuldade. Por quê? Porque ele era novo. Ele não é porque ele era novo e ele não sabia. Então, eu lembro que eu fazia um caderno, eu ensinava, eu treinava ele, eu comprava um caderno e fazia tudo anotado, assim, deixava anotado como uma agenda. Todo passo a passo. Todo passo a passo. Todo passo a passo que ele ia fazer. E ainda dava suporte à minha loja aqui. Era pancada, viu? Dava suporte à minha loja aqui. Rapaz. Foi. Você fez um material um material, quer dizer, didático. Pro pessoal, viu? Muitas lojas que eu passava, eu deixava esse caderninho, tudo anotado. Mas foi bom. E quais são as maiores alegrias que a maternidade trouxe para a sua vida? Ave Maria, né? Filho é tudo de bom. A maternidade
É maravilhoso. Tudo de bom, é ser mãe, né? ter meus filhos. O primeiro dia que você leva seu filho na escola, eu nunca esqueci isso. O primeiro dia que você leva seu filho na escola é maravilhoso, é como você está dizendo assim para ele, ó, começa aqui o seu caminho. A sua trajetória de vida começa aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Maternidade é tudo de bom. É verdade. E para encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para as outras mães que estão ouvindo o nosso podcast? Converse com seus filhos. Filho não pede para nascer. Eu sempre digo isso para meus filhos. Realmente. Filho não pede para nascer. Só existe 2 formas de filho nascer. Ou por amor, ou por irresponsabilidade. Certo? Então, você tem que pensar nisso. Seu filho não pediu para nascer. Você precisa conversar com ele. Dialogar com ele. Converse. Ele errou, você vai sentar e conversar. A conversa é a melhor arte, é a melhor parte de tudo. Onde tem conversa, não tem atrito. Você pode ter certeza. Então, ainda dá tempo, quem não faz isso, certo? Ou quem está chegando agora para a maternidade, eu deixo esse conselho. Converse com seu filho, dê prioridade a ele, dê oportunidade a ele. Seu filho precisa de oportunidade para você sentar e conversar. Agora, não é você conversar lavando a louça, varrendo a casa. Você precisa, pode ser qualquer idade. Você precisa sentar. Ninguém tem tempo hoje, né, Kainan? Não. A gente sabe, hoje ninguém tem tempo para nada. É uma pena, né? Porque eu não sei onde é que a gente pensa que vai chegar. Não vai chegar, a gente sabe onde é que vai chegar. Na morte, né? E a gente não tem tempo. E os profissionais, eles estão mais sobrecarregados. Cada dia que passa, os profissionais estão mais sobrecarregados. Os meus filhos, eles me criticavam quando eu trabalhava na sexta. Realmente eu sei que eu fiz além. Eu fazia além do que era para fazer. Mas eu estou vendo hoje eles. E já falei para eles. Falei, tá vendo aí, João? Tá vendo aí que você falava com a mamãe? Que a mamãe era boba, que fazia o que não devia. Não, né? Fazia além. Sempre fazia além. E hoje eu vejo eles fazendo a mesma coisa. Ele quer dar o melhor. Ele quer dar o melhor dele. Como você. Né? Todo mundo quer se dar o melhor. Todo mundo, né, todo bom profissional, ele quer dar o melhor, né? A gente não quer deixar nada pela metade. Então, hoje as pessoas não têm tempo porque elas querem dar o seu melhor, elas querem mostrar mesmo, fazer seu serviço, mas tem que pensar um pouco. Quem tem família, quem tem filho, tem que recuar um pouco e tem que ter, porque você tem tempo, certo? Uhum. 5 minutos, se você parar para conversar com seu filho 5 minutos, não vai lhe matar 10 minutos, não vai atrasar nada. Pode ser de noite, pode ser qualquer hora, certo? Mas converse. A oportunidade, se você não perca essa oportunidade de chamar seu filho e conversar. Não perca, porque eu não vejo outra saída. Eu não vejo. Eu sou contra bater. Meus filhos nunca apanharam. Não queira dizer que cidadão de bem, que fulano é cidadão de bem porque apanhou, porque foi espancado. Isso não existe, certo? Às vezes a pessoa se torna até um ser humano pior, porque ele apanhou demais. Não é pancada, não é surra que vai resolver a vida de ninguém. Não é para passar a mão na cabeça. Mas, você está dizendo isso porque seus filhos têm 30 anos, você está dizendo isso porque foi há 30 anos atrás, você quer o mundo de hoje? A mesma coisa. Tem que conversar. A conversa é a melhor saída, pode ter certeza. Bota de castigo. Outra coisa que eu acho fundamental, bota de castigo. Tira dele o que melhor ele gostar. Hoje é o celular. Tira o celular de uma pessoa, tira o celular do seu filho uma semana, Antigamente era uma bola, um videogame. Tira um dia, tira uma semana para você ver se não. Agora tem que ser rígido, tem que valer, tem que fazer valer. Botou de castigo, tá de castigo. Não é a vovó que vai tirar, não é papai não vai. Não, tá de castigo. Pronto. Outra coisa, hoje, no tempo de vocês, né, porque você tem quase a mesma idade dos meus, vocês assistiam o desenho, não era? Mas o desenho não era o dia todo. Não. Né? Tinha o horário. Específico. Tinha um horário específico do desenho. Vocês assistiam, pronto. Hoje é obrigada a criança ficar um dia inteiro no celular, o dia inteiro a criança vai para a escola,
Se for arriscado, até ela leva o celular para a escola, as crianças pequenas, e quer pegar no celular na escola. E quando chega em casa é só celular, ela não quer saber de tarefa, ela não quer saber de um programa bom da TV, ela não quer saber de brincar na rua com um coleguinha. Elas não querem saber, ela só quer o celular. E tá perigoso, viu? Você acha que está muito mais desafiador ser mãe hoje do que antigamente? Eu acho. Mas se você souber conciliar, dá tudo certo. Viu, Kainan? Eu acredito que dá tudo certo. Sem dúvida. Dá tudo certo. O celular hoje é muito perigoso. E eu admiro pais. Eu conheço pais que têm filho de 7 anos que nunca pegou no celular. Nunca pegou no celular. Certo? E eu admiro muito. Acho que não tem necessidade de dar um celular para uma criança de 7 anos. Não tem. E nem o seu para ela brincar. Não, porque ela quer assistir um desenho, na televisão ainda tem desenho. Outra coisa, às vezes, aí as pessoas, as mães hoje dão o celular e elas dizem assim, que é um joguinho. Eu sempre vejo as crianças sempre num joguinho, no celular. Elas não estão fazendo nada errado, mas é como eles sabem que aquele joguinho tem 24 horas, o dia e noite, se ele quiser jogar, então ele não para nunca. Ele não para nunca. Né? Então, o perigo é esse. Né? E quando você toma... Primeiro a mãe acostuma e depois ela quer tirar e fica difícil. Eu tenho algumas amigas minhas que é difícil. Quando ela quer pegar o celular da mão da criança. Tá aí a dica. Converse, certo? Converse, dê oportunidade. O seu filho precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Você precisa ouvir, você precisa saber. Sempre respeitando, claro, né? Respeitando, seja um adolescente, também tem que respeitar a parte dele, o que ele não quer falar, né? Mas quando você conversa, pai e mãe que conversa, o sucesso é outro. Tem vontade de ser avó de quantos netos? Dos que vierem. Mas assim, um número específico, tá? 1, 2, 3, 4. Não, vamos deixar aí para Deus determinar. Que a Sueli já tá me enforcando que é de 2. Que vier. João estava pensando, né? O ano que vem, 2026, estão pensando em me dar um netinho. Deus proverá. Minha mãe quer 2, eu só, pelo amor de Deus, não vai com 2 não, porque é puxado, viu? Não, mas é bom. Um filho só não é bom não, Kainan. Pode ter certeza. Você tem que pensar que você não vai estar mais aqui, a mãe não vai estar mais aqui, aquela pessoa vai ficar sozinha, né? Sempre a Aline, as amigas de Aline que são filha única, elas sempre têm esse medo, né? Se minha mãe morrer, meu pai morrer, não tem um irmão. Então, eu aconselho 2 é suficiente, né? 2 é suficiente, é bom 2. Mas o custo de vida de hoje está muito puxado. Mais dá. Porque é isso, 2 irmãos, eles sabem que não estão só no mundo. Um tem o outro, certo? Não aconselho ninguém ter um filho só. Se não tiver jeito, tudo bem. Às vezes a pessoa não consegue, mas eu não aconselho ninguém ter um filho só. É muito bom ter irmão, pode ter certeza. Quando a gente finaliza aqui as perguntas do pod, eu sempre parto para perguntas mais rápidas. Isso é de costume. Para a gente testar a velocidade do nosso convidado. E aí, como é algo costumeiro da House, eu vou também aplicar aqui. Eu não suporto. Falsidade. Eu adoro. Gentileza. Eu não respeito. Eu não respeito? Isso. Mas é difícil de responder, porque eu gosto de respeitar. Tenho um profundo respeito por... Minha mãe, todo ser humano merece respeito. Meu sonho de consumo é... Rapaz... Roupa. Mas eu gosto também de móveis de casa, de livros, passeio. Tudo isso é sonho de consumo, né? Meu maior complexo é... Mas para dizer isso, eu não tenho não. Porque, olha, eu não tenho... eu vou fazer agora, 14 de maio, 62 anos, Kainan. Nem parece. E eu não tenho preocupação em falar a minha idade.
Tem pessoas que você vai morrer e não vai saber a idade dela, né? É verdade. Só os artistas que estão aí expostos. Mas eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, certo? Nenhum. Porque cada ruga do meu rosto tem uma história de superação, certo? Uma história bonita. Então, eu não tenho problema e não tenho complexo de nada. Tá certa. Morro de rir quando? Uma piada. O que eu menos gosto em mim é... Rapaz, às vezes eu falo alguma coisa que não devo, né? Até dentro da minha família mesmo, certo? E eu fico chateada comigo mesmo. Questão da sinceridade? Não é necessidade, às vezes é uma coisa que não cabe eu falar, certo? Uhum. Porque eu não sou perfeita, nem longe disso, né? E às vezes você, até com meus filhos mesmo, você às vezes você fala alguma coisa que não deveria, poxa, não deveria ter falado isso, peço desculpa. E Vida que segue. é, O que eu mais gosto em mim? eu gosto de tudo em mim. Aí sim, é das minhas. Uma palavra que eu defina. Rapaz. Difícil dizer isso, vai não. Mas eu gosto de ajudar. Gosto de ajudar. E uma mensagem de 1 minuto que você deixaria pro pessoal que vai assistir nosso podcast? Que vai assistir, que tá assistindo. Eita, Kainan, ainda tem isso. Tem isso. Uma mensagem de 1 minuto. Você que não conhece a Casa das Ideias, Faz o mexão. trate de conhecer, viu? Porque é tudo de bom. Aqui é tudo de bom. Ó, cheguei, eu nem vi nervosa. E é maravilhoso. Aqui é bom demais. O ambiente, o Kainan, os seus funcionários, tudo de bom. Aqui é tranquilo, maravilhoso. Conheça a Casa das Ideias, siga a Casa das Ideias, porque é tudo de bom. Aê, muito obrigado. Eu não esperava você fazer esse mexão, não. Eu imaginei que você ia falar outro tipo de mensagem. E era o que você queria que eu Não falasse? sei, tava aberto pra você. Não... Ainda bem que falei. Pois é, gente, a gente acaba de finalizar nosso bate-papo maravilhoso. A gente conheceu uma história maravilhosa, a qual a gente desconhecia, que estava aí arquivada e que foi compartilhada aí de Orlando Pimentel. Uma história bacana que, sem sombra de dúvidas, vai conectar com pessoas, porque às vezes tem histórias parecidas, histórias que vai se identificar. E quando a gente fala em podcast, tem esse poder de conectar, de tocar no coração, na alma. E a gente está aqui, como sempre, para aprender. Agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite. Ela se saiu super bem. Sempre estava meio que insegura. Mas eu sabia que ela ia arrasar. Ela é a mãe mais digital que eu conheço. Muito obrigado, Orlene, por ter aceitado nosso convite. Obrigado você que nos acompanhou até o fim. Obrigado a Invictus Vidro, que vem aí nos apoiando em nossos projetos da Casa das Ideias. Se você não conhece, vá lá no Instagram da Invictus Vidro e procure mais saber sobre essa empresa aí que está há grandes anos no mercado. Tchau, tchau. Até o próximo bate-papo com a próxima mãe de Tucano, Bahia. Casa das Ideias, transformando o seu podcast e o audiovisual em um conteúdo de sucesso. Pronto.